Olá, começa agora mais um programa Aulão do Enem 2015. E você que está se preparando para se dar bem nas provas, fique ligado que até outubro serão realizados aulões presenciais do programa pré-universitário PreUni no ginásio do antigo Colégio Marista, lá no centro de São Luís. No domingo passado já aconteceu o segundo aulão e a TV Assembleia fez a transmissão ao vivo. E quem marcou presença lá no ginásio no domingo pode também acompanhar todas as aulas sem sair de casa. Basta ligar no canal da TV Assembleia, que tem transmissão ao vivo. É muito simples, não tem desculpa para não cair na apostila. Os aulões presenciais no ginásio e também a transmissão pela TV Assembleia são possíveis porque foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Legislativo. E não precisa pagar nada, basta prestar bastante atenção nas aulas, anotar as dicas e assim você vai se dar bem nas provas. Você está se preparando? Olha que o Enem está bem aí batendo na nossa porta e o que não falta é gente focada nos estudos. No programa de hoje você vai fazer uma viagem pelo mundo da química, essa ciência fascinante, diferente do que muita gente pensa. Com uma linguagem de fácil entendimento, o professor Vicente Neto tem vasta experiência em cursinhos preparatórios e mostra a importância desta disciplina dentro e fora da sala de aula. Eu aposto que o aulão, que inclui a cinética química e a velocidade das suas reações, vai passar assim, ó, voando. Vamos lá, começando nossa aula. Página 7 aí, por favor. Podemos começar, pessoal? Então, olha só, gente. Nós elencamos aqui nessas 12 questões os conteúdos que mais vem sendo cobrado no Enem, né? Então, aqui nós fizemos uma síntese e nós vamos explorar na aula de hoje esses conteúdos, os que mais vem sendo cobrados. A primeira questão diz o seguinte: a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação é determinada por meio de leis deduzidas a partir da concentração de reagentes e produtos formados. Considere as seguintes afirmações sobre estudos cinéticos de uma reação química e assinale a correta. Então, pessoal, nós vamos aqui falar a respeito da cinética química. Então, olha aí para o quadro rapidão. E aqui nós temos, ó, as condições necessárias para que haja uma reação química. A cinética química vai se basear toda nessas condições. Então, atenta para ela e não esquece dessas condições, tá bom? Então, bora lá. Primeira condição para que haja uma reação química: tem que haver afinidade. Isso, galera, não é só na cinética não, é na nossa vida, né? Por exemplo, foi lançado esse projeto, ok, mas vocês só estão aqui nesse momento porque vocês quiseram, vocês tiveram a afinidade. Então essa é a primeira condição para que haja uma reação. Qual é a condição, galera? Gente, rapidão, olha aqui para mim, rapidão. Vamos lá. Antes da gente continuar aqui respondendo a questão, responda aqui uma pergunta bem pessoal. Por favor, levanta a mão aí, quem gosta de química, só para eu ter noção, por favor. Beleza. Olha só, somos minoria aqui, ok? Estamos em um domingo. Estamos nos aproximando da hora do almoço. A maioria de vocês não gosta de química. O professor, coitado, a natureza não foi legal com ele. Se você ficar olhando muito para mim hoje de noite, você vai ter pesadelo, fato. Então nós temos muita chance de dar errado. Só que nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer isso aqui dar certo. E uma das coisas que nós vamos fazer dar certo é o seguinte, ó. Sempre que eu fizer uma pergunta, vocês vão me dar uma resposta, porque agora eu perguntei, qual é o primeiro fator? Essa galera aqui não disse nada, essa outra galera ficou calado.
Vácuo. Vácuo dói, tá, gente? Façam mais isso não. Então, sempre que eu fizer uma pergunta, vocês vão me dar a resposta. Combinado? Isso foi uma pergunta, gente. Pode falar, galera. Combinado? Aí, beleza. Aí você diz assim, ó, Vicente, e se eu não souber a resposta? Tem problema não, sabe o que você faz? Você espera o coleguinha do lado responder e você repete o que ele disser, beleza? Vicente, e se nem eu e nem meu colega soubermos a resposta? Vocês me enganam, né? Tipo, eu perguntei, qual foi o primeiro fator? Vocês não disseram nada, bastava ter dito assim, ó. Eu ia pensar que vocês sabem. Então, tá combinado, tá? Sempre que eu fizer uma pergunta, a resposta. Combinado? Fala, gente. Beleza, então vamos lá. Primeira condição para que haja uma reação, qual é? Afinidade química. Eu tenho que estar afim de reagir. Eu coloco um ácido, coloco um outro ácido. O que acontece? Nada. Ácido não quer reagir com ácido. Mas se eu colocar um ácido em uma base, imediatamente forma o quê, galera? Sal e água. Por quê? Porque houve afinidade. Primeira condição. Segunda condição para que haja uma reação. Está lá, lê lá junto comigo, ó. Deve-se atingir a energia de ativação. Energia de ativação. Leia energia de ativação e entenda o quê? Energia necessária para a reação ocorrer. Vamos lá. Tu vai lá na tua casa, abre a válvula do fogão, deixa o gás de cozinha volatilizar, fugir. Ele queima? Isso foi uma pergunta, gente. Agora, tu deixa esse gás fugir e aí tu chega com um fósforo ou então tu liga lá o acendedor automático. Ele queima? O fósforo ou o acendedor automático foi o que, meus amores? Isso foi uma pergunta, tá, gente? Foi o que? O fósforo ou o acendedor automático? Foi o que? É a energia necessária para a reação ocorrer. Toda e qualquer reação química só ocorre se tiver energia de ativação. Se não houver energia de ativação, a reação não ocorre. Detalhe, a gente pensa que a energia de ativação é algo que vai facilitar o processo, mas não é não. A energia de ativação é uma barreira que a reação se impõe para ela não ocorrer. Imagina o seguinte, a celulose que compõe o teu material aí, ó. A celulose que compõe o teu material, é ou não é inflamável? É inflamável. Imagina que não existe energia de ativação. O que iria acontecer? Ela iria queimar espontaneamente. Então é necessário eu ter energia de ativação para quê? Para a reação não sair ocorrendo de maneira aleatória. Isso quer dizer o quê, Vicente? Que quanto maior for a energia de ativação, menor será a velocidade da reação. Não esquece disso. O que é energia de ativação? É a energia necessária para a reação ocorrer. Beleza. Quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Tipo, tem um show qualquer aí desse da vida. Primeira condição, eu tenho que estar a fim de ir. Aí eu quero ir ao show. Ok. Só que lá, entrada do show, R$100. Situação 1. Situação 2, entrada do show, R$400. Situação 3, entrada do show, R$1.000. Onde é a maior probabilidade de você ir ao show? Não sei você, mas eu, a probabilidade maior seria com o quê? Com os R$100. Não sei você, mas eu seria com 100. Isso quer dizer o quê? Que quanto menor for a energia de ativação, maior será o quê, galera? E vocês fizeram um trato comigo, gente. O trato é, pergunta, vocês vão me dar a resposta. Bora lá. Quanto menor for a energia de ativação, maior vai ser o quê? A velocidade da reação. Terceiro fator, qual é? Os reagentes devem estar em contato. Tu pega aqui, ó, um antiácido. Bora fazer propaganda. Um Sonrisal. E tu pega água. Mostra o Sonrisal para a água. Vai haver reação? Vai haver reação? Só mostrar um para o outro, vai? Agora, tu pega o Sonrisal, coloca na água, vai haver reação? Então isso quer dizer o quê? Que eles estavam a fim de reagir, eles tiveram energia para reagir, e houve o quê, galera? O contato.
eu tenho que estar a fim de reagir, eu tenho que ter energia e tem que haver o quê? Contato. Última condição, o contato tem que ser efetivo. Vicente, o que é contato efetivo? É aquele contato que faz o quê? Provoca a reação. O contato efetivo ou colisão efetiva. Bora lá. Acompanhe agora teu material aí, por favor. Letra A. A energia de ativação de uma reação química sofre influência com o aumento da temperatura do sistema reacional. Errado. Somente o catalisador é uma espécie química que pode alterar a energia de ativação. Não esquece isso, isso é muito importante, galera. Anota aí para não esquecer. Somente catalisador é capaz de alterar a energia de ativação. Vicente, e o que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que faz o quê? Diminui a energia de ativação, por consequência aumenta a velocidade da reação. Quer ver um exemplo? Água oxigenada, H2O2. A água oxigenada naturalmente sofre decomposição e forma o quê? O gás oxigênio. A água oxigenada sofre decomposição, forma o gás oxigênio. Tu coloca água oxigenada na tua pele normal, não a de 10, a de 30 volumes, nem a de 40, nem a de 50, a de 10 volumes, utilizada como antisséptico. Aquela para limpar ferida. Lembra dela? Tu coloca na tua pele normal. Tu consegues ver tu consegue visualizar a reação ocorrendo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tu coloca água oxigenada na pele normal. Tu consegue ver a reação ocorrendo? Não. Agora tu coloca ela numa ferida. Tu consegues ver a reação? Forma o quê? O que são aquelas bolhas? Oxigênio sendo liberado. Por que que na pele normal eu não visualizo a reação, mas lá no ferimento eu consigo visualizar a reação? Porque no ferimento tem enzimas. E eu aprendi lá na biologia que enzimas são biocatalisadores. E o que é um catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade porque faz o quê? Diminui a energia de ativação. Então a letra A é falsa ou verdadeira? Vai lá, gente. A letra A, falsa ou verdadeira? Falsa. Dúvidas? Se tiver dúvida, pode falar, tá, galera? Letra B. A variação de entalpia. Vicente, o que é a variação de entalpia? É a energia que uma reação libera ou a energia que uma reação o que é, pessoal? Absorve. Leia aí, entalpia, entenda, energia. A variação de entalpia de uma reação se altera quando fazemos uso de catalisadores. Falso ou verdadeiro? Vou ler de novo. A variação de entalpia se altera. Cadê, Vicente? A variação de entalpia de uma reação se altera quando fazemos uso de catalisadores. Falso ou verdadeiro? Galera, o que foi que eu acabei de falar? Catalisador altera quem? Energia de ativação. E acabou. Catalisador só altera energia de ativação. Então isso quer dizer o quê? Que a letra B é falsa ou verdadeira? Falsa ou verdadeira, gente? Muito bem. Aí sim, galera. Vamos participar. Letra C. A energia mínima necessária para uma colisão efetiva é chamada de entalpia da reação. Não. A energia mínima necessária é chamada de energia de ativação. É o mínimo necessário para a reação ocorrer. É a energia mínima necessária para a reação ocorrer, energia de ativação. Então a letra C, falsa. Letra D. A temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Se a afirmação parasse aí, vou ler de novo. A temperatura é um dos fatores que influencia a velocidade de uma reação. Se a afirmação parasse aí, ela seria falsa ou verdadeira? Falsa ou verdadeira? Você quer dissolver leite em pó. Tu tem o leite em pó, quer dissolver na água. Tu quer dissolver ele rapidão. Tu utiliza água quente ou gelada? Isso quer dizer o quê? Que a temperatura influencia na
velocidade. Qual é a relação? Qual é, galera? Quanto maior a temperatura, maior vai ser o quê? A velocidade da reação. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade. Por quê, Vicente? Olha aqui, galera, ó. Olha o quarto fator. Qual é o quarto fator? Colisão. Se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais excitadas ou menos excitadas? Se as moléculas ficam mais excitadas, elas se movimentam mais ou menos? E se elas se movimentam mais, o número de colisões vai ser o quê? Maior. Portanto, a temperatura influencia diretamente. Então, até aí, está verdadeiro. A temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Beleza. Quando aumentamos a temperatura de uma reação, ocorre uma diminuição de colisões efetivas. Falso ou verdadeiro? Quando eu aumento a temperatura, acontece o quê? Aumento de colisões. Galera, tudo aquilo que aumenta o número de colisões, aumenta também o quê? A velocidade. Tudo aquilo que diminui o número de colisões, diminui o quê? A velocidade. Portanto, a primeira questão, por exclusão, resposta correta, letra E. Toda reação é produzida através de colisões entre as moléculas. Porém, nem toda colisão entre moléculas pode gerar uma reação. Somente as colisões efetivas é que geram a reação. Portanto, primeira questão, letra E de égua. Dúvidas? Letra E de égua. Dúvida, gente? Dúvida, meus amores? Aí sim, galera, vamos lá. Segunda. Olha aí a segunda questão. Nas últimas décadas, a polêmica sobre um possível aquecimento global do nosso planeta, decorrente de uma exacerbação do efeito estufa, passou a fazer parte das preocupações da humanidade, com constante cobertura pela mídia. Esse efeito ocorre devido à presença de gases de estufa, como, por exemplo, olha só os gases de estufa aí, meus amores, não esqueçam deles. Não esqueçam desses caras aí, tá bom? Vamos lá. Dióxido de carbono, CO2. Metano, CH4. Óxido nitroso, N2O, entre outros. O dióxido de carbono tem sido apontado como o grande vilão da exacerbação do efeito estufa, já que a sua presença na atmosfera decorre, em grande parte, de atividades humanas, com maior crescimento no final do século XVIII, em decorrência do aumento no uso de combustíveis fósseis. Atualmente, o teor de CO2 na atmosfera terrestre oscila em torno de 365 mililitros por metro cúbico. Ok, agora vamos para a questão. Dentre os combustíveis a seguir, aquele que não contribui, aquele que não contribui para o aumento da emissão de gás carbônico na atmosfera durante a combustão. Então vamos lá, gente, ó. Com o advento da Revolução Industrial, nós homens, nós humanidade, nós tivemos que fazer o quê? Produzir mais energia. E aí o que é que a gente faz? A gente vai buscar o petróleo, um combustível fóssil. Principais combustíveis fósseis, quais são eles? Petróleo, carvão mineral. Essa aí é tão fácil que até o professor Diógenes sabe, né? Né, professor? Até ele sabe. De tão fácil que é. Não esqueçam, petróleo e carvão mineral. Toda vez que você queima um derivado do petróleo, ou toda vez que você queima um derivado do carvão mineral, ou o próprio carvão mineral, você lança na atmosfera gás carbônico, CO2. E o CO2 faz o quê? Exacerba o efeito estufa. O efeito estufa, galera, é algo necessário. O efeito estufa, ele, dentre outras coisas, mantém a vida na Terra. O que não é legal é o quê?
é o excesso desse efeito. E nós hoje acreditamos que quem causa esse efeito estufa, dentre outros, é o CO2. Então, olha só, pessoal. Dá para ler ali? Dá, pessoal? Dá para ler? Dá não, né? Mas vamos lá. Ali você tem uma coluna de fracionamento do derivado do petróleo. E o que é que eu quero que vocês, né, visualizassem naquela imagem? É que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São espécies químicas que só têm carbono e hidrogênio. Detalhe, gente, toda vez, sem exceção, toda vez que você queimar um derivado do petróleo, você lança na atmosfera o quê? CO2. Toda vez que você queima um derivado do petróleo, você vai lançar na atmosfera o quê? CO2. E esse CO2 vai exacerbar o efeito estufa. Vicente, e qual é a vantagem então do biocombustível? Por que que o biocombustível não exacerba o efeito estufa? Vamos lá, galera. O biocombustível é produzido a partir de vegetais. 3 são os principais biocombustíveis. Cita aí para mim os principais biocombustíveis: etanol, biodiesel, biogás. Os 3 principais biocombustíveis são eles: o etanol, o biodiesel e o biogás. Sim, Vicente, eles não causam efeito estufa? Por quê? Vamos lá. O etanol, o biodiesel e o biogás, eles são provenientes de origem o quê? Vegetal. Então o que é que acontece? O vegetal realiza fotossíntese. Então o que é que o vegetal faz? Vai na atmosfera, retira o gás carbônico dessa atmosfera e converte ele em glicose. E aí, essa glicose vai ser convertida em várias coisas, principalmente celulose. Quando você queima um biodiesel, você produz gás carbônico, ok? Só que tem um detalhe. Esse gás carbônico apenas está sendo devolvido quando esse vegetal capturou. Isso quer dizer o quê? Que o biodiesel, o etanol e o biogás, eles não alteram o ciclo do carbono. Então é mais ou menos o seguinte: ele captura o gás carbônico, mas quando você queima, ele devolve o gás carbônico. Altera o ciclo do gás carbônico, sim ou não? Vamos, gente. Altera, sim ou não? Se eu capturo e eu devolvo, eu altero? Não. Agora, olha o petróleo. O petróleo, tu vai lá em um poço, retira o petróleo. Eu pergunto, esse petróleo, esse carbono, fazia parte do ciclo do carbono? Sim ou não, gente? Não, porque ele estava lá há milhões de anos. Fazia parte do ciclo? Não. No momento que você queimou esse petróleo, queimou esse derivado do carbono, você vai estar lançando o CO2 da atmosfera que não fazia parte do ciclo. Então, o que acontece quando você queima esse petróleo e esse derivado do petróleo? Você lança na atmosfera um CO2 que não fazia parte do ciclo. Então, o que acontece? Você exacerba o efeito estufa. Você exacerba o efeito estufa porque você vai alterar o ciclo do carbono. Então, vamos lá, gente. Ó, qual é a pergunta que ele está te fazendo aí? Lê aí. Qual é a pergunta? Dentre os combustíveis a seguir, assinale aquele que não contribui para o aumento da emissão do gás carbônico. Ora, para o cara não aumentar o gás carbônico, na sua constituição ele não tem que ter qual elemento químico? Para que a queima de um combustível não produza CO2. Na sua constituição não pode ter qual elemento químico, galera? Hidrogênio? Oxigênio, enxofre, sem perder tempo. Não pode ter o quê? Carbono. Ora, eu só não vou produzir CO2 se é o combustível não possuir o quê? Carbono. Então, bora lá. Letra A, metano.
Met, et, prop, but, pente, tudo é o quê? Prefixo associado a carbonos. Metano quer dizer que o cara tem um quê, pessoal? Um carbono. Ele vai produzir CO2? Vai ou não? Letra C. Etanol. Et, quantos carbonos? Vai produzir CO2? Vai. Letra D. Biodiesel. Vai produzir CO2? Vai. Mas Vicente, tu acabou de dizer que ele não exacerba o efeito estufa? Olha só, galera. Ele não vai exacerbar, ou seja, ele não vai produzir CO2 em excesso. Mas ele produz CO2 sim, portanto, ele vai produzir CO2. Gasolina é um derivado de quem? Do petróleo, então ele tem o quê? Carbono. Qual é o único carinha aí, galera, que não tem carbono? É o hidrogênio. Portanto, qual é a resposta correta? Letra B, de bolo de chocolate com cobertura de coco queimado. Vamos lá. Dúvidas? Não? Vamos lá. Terceira. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada do texto é, vamos lá, mudanças de fase. Isso aqui você tem que saber. Estados físicos estudados no ensino médio, quais são eles? Sólido, líquido, gasoso. Vamos lá, galera. Passagem do sólido para o líquido, nós chamamos de quê? Fusão. Vulgarmente, a gente fala o quê? Derreter. Né? Derretimento é a passagem do sólido para o líquido. É processo endotérmico ou exotérmico? O que é um processo endotérmico? É um processo que absorve energia. O que é um processo exotérmico? É um processo que libera energia. Fusão é endo ou exo? Vai, gente. Fusão absorve energia ou libera energia? Você quer derreter ferro, você tem que fazer o que com ele? Aquecer. Então ele tem que absorver energia. Passagem do líquido para o gasoso, nós chamamos de quê? Vaporização. Galera, de quantas maneiras, tá dando para me ver, tá? De quantas maneiras diferentes ocorre a vaporização? Tá dando para ver ou não? Quantas? Quais são elas? Evaporação, ebulição e o quê? Calefação. Evaporação, ebulição, calefação. Gente, olha só. Dá dando para ver? Eu estou suando que só. Dá dando para ver isso? Tá dando? Por que eu estou suando? Porque é uma defesa do organismo. A minha temperatura corpórea está aumentando. Ok. Se essa temperatura aumentar, a velocidade da reação vai o quê? A velocidade da reação vai o quê? Aumentar. Então o meu metabolismo vai, se aumentar a temperatura, o meu metabolismo vai produzir muitas substâncias que eu não estou preparado para recebê-las nessa quantidade. Aumenta a temperatura, a velocidade da reação o quê? Aumenta. Então, se a minha temperatura continuar aumentando, o que vai acontecer? Eu vou ter uma carga de substâncias que eu não vou suportar e isso literalmente vai me levar ao quê? À morte. Ao que é que o cérebro faz? Produz suor. E para que ele produz suor, galera? Para que ele produz suor? Para essa água evaporar. Como assim? Para ela poder evaporar, para ela poder sair do líquido e ir para o gasoso, ela tem que absorver o quê? Energia. Então, para poder esse suor evaporar, ele vai ter que absorver energia. Ele vai absorver energia de quem? Do meu corpo.
E no momento que ele absorve a energia do meu corpo, a velocidade vai aumentar? Não, a velocidade vai ficar o quê, pessoal? Normal, e isso não vai me levar ao quê? À morte. Olha que interessante. Tu está correndo, beleza. Teu corpo produz logo suor. Se não produzir suor, literalmente você vai morrer. Porque a tua temperatura vai aumentar em demasia, as reações vão ocorrer com altíssima velocidade e vai te levar à morte. Né? Então o que acontece isso? Evaporação. Passar de qual estado? Qual, gente? Líquido para o gasoso. Evaporação é a passagem lenta, natural e espontânea do estado líquido para o estado gasoso. Quando essa passagem é forçada, aí ela passa a ser chamada de ebulição. Quando ela ocorre de maneira tumultuada, é ebulição. O que é ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso de maneira tumultuada e turbulenta. Exemplo, água fervendo. Quando a água está fervendo, você está forçando ela a sair do estado líquido e para o estado o quê? Gasoso. Forma-se bolha, bolha é formada, bolha estoura, ou seja, é algo que tumultuado. E última passagem é a calefação. O que é calefação? É a passagem instantânea. Tu tem um ferro de passar roupa, tu joga água nele, gotículas de água. O que acontece? Psss. Ou seja, houve a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Então não esquece, vamos lá. Líquido para o gasoso, vaporização. Ela ocorre de quantas maneiras? 3. Quais são elas? Evaporação, ebulição e calefação. Voltando, gasoso para o líquido. Pode ser liquefação ou condensação. Vicente, é a mesma coisa? Não. Não é. Liquefação é para gás. Condensação é para vapor. Liquefação para gás, condensação para vapor. Tem diferença? Tem. Vamos dar uma diferençazinha só para resolver a questão. Como é que é? O que é um gás? É aquela matéria que nas condições ambientes se encontra no estado gasoso. O que é um vapor? É aquela matéria que está no estado gasoso, mas nas condições ambientes ela não é gasosa. Exemplo, oxigênio. Eu falo vapor oxigênio ou falo gás oxigênio? Vapor ou gás? Beleza. Água. Eu falo gás água ou vapor de água? Por que o oxigênio eu falo gás e a água eu falo vapor? Simples. Porque no ambiente o oxigênio já é o que, pessoal? Gasoso. No ambiente a água é o que, pessoal? Líquida. Tudo aquilo que já é gasoso chamado de gás. Tudo aquilo que é sólido ou líquido, e aí depois é que vai para o estado gasoso, ele vai ser chamado de quê? Vapor. Por exemplo, tá bom? Olha só, pessoal. O ferro. Se o ferro for para o estado gasoso, ele vai ser gás ferro ou vapor de ferro? Vamos lá, gente. Se o ferro for para o estado gasoso, é possível? É só aquecer muito. Se o ferro for para o estado gasoso, ele será gás ferro ou vapor ferro? Vapor, por quê? Porque nas condições ambientes ele é um sólido. O álcool, quando ele vai para o estado gasoso, ele é gás álcool ou é vapor de álcool? Vapor de álcool, por quê? Porque nas condições ambientes ele é um líquido. Já o CO2, o dióxido de carbono, ele é chamado de vapor carbônico? Não, ele é chamado de quê? Gás carbônico. Por quê? Porque nas condições ambientes, ele já é o que, pessoal? Gasoso. Então não esquece, ó. Liquefação é para gás, condensação é para vapor. Solidificação é o que vulgarmente nós chamamos de congelar. Solidificar é sair do líquido e para o estado sólido. Sublimação, passagem direta do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. O exemplo clássico, naftalina. Eu coloco a naftalina lá no meu armário. Com o passar do tempo a naftalina desaparece. Por quê? Porque ela sai direto do estado sólido e vai para o estado quê? Gasoso. Isso nós chamamos de quê? Sublimação. Sublimar é sair do sólido e ir para o gasoso direto. Ressublimar é o contrário.
é sair do gasoso e ir para o sólido direto, sem passar pelo líquido. O iodo sofre ressublimação. Ele sai do gasoso e vai para o sólido direto. Só que aí, galera, ó, o que é que a questão está te pedindo? A transformação mencionada no texto. Procura aí no texto qual foi a transformação que ele se referiu. Procura aí. Ele diz assim, ó. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para subir para a atmosfera. A água absorveu o calor dos arredores e algumas moléculas subiram para a atmosfera. Eu pergunto, isso é uma fusão? Sim ou não, gente? Sublimação? Solidificação? É o que, meus amores? Vaporização. Agora, que tipo de vaporização? Ebulição? Calefação? Não. Foi o que? Evaporação. Portanto, resposta correta, letra C de coelhinho. Tá bom, pessoal? Então, resposta correta, letra C. Dúvidas? Não? Vamos lá. Quarta. Dúvidas, filha? Não? Você levantou o braço, pensei que tivesse alguma dúvida. Vamos lá. Quarta. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão. E o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. A tabela aí fornece caloria, carboidrato, proteína, lipídio e colesterol. A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que o do feijão. Olha só, pessoal. Os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos do que o feijão. Falso ou verdadeiro? Muito falso. Independente da origem, eles são a mesma coisa. O que é, pessoal? Carboidrato. Independente de ser de feijão, do arroz, do pão, de qualquer que seja o alimento, ele continua sendo a mesma espécie química. Qual é a espécie química? Carboidrato. Então ele diz assim, ó, os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que o do feijão? Falso. Muito falso. Letra B. O arroz é mais calórico que o feijão. Procura aí na tabela. Procura aí na tabela. Quantidade de quilocaloria do arroz, 41. Quantidade de quilocalorias do feijão, 58. 41, meus amores, é maior que 58? Então esse aí já está o quê? Falso. Não perde nem tempo lendo o restante, já está errado. Letra C. As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácido que as do feijão. Ele deixa bem claro aí no texto. Cita aí para mim, pessoal. Olha aí, ó, onde ele deixa claro. Ele diz assim, por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina. Aí ele vai e diz, e o aminoácido metionina é abundante no arroz, porém é escasso no feijão. Olha a letra C. As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos do que as do feijão? Falso ou verdadeiro? Falso. São aminoácidos o quê? Diferentes. Então a composição também será o quê? Diferente. Letra D. A combinação de arroz com feijão contém energia. Tem energia? Tem.
Feijão, 58 cacau a cada colher. Arroz, 41 cacau a cada colher. Tem energia? Tem. A combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Colesterol do arroz, 0. Colesterol do feijão, por que é 0? Colesterol é gordura o quê, meus amores? Animal. Colesterol é gordura o quê? Animal. Então, eu não posso ter colesterol no arroz nem no feijão. Portanto, a afirmação D é totalmente verdadeira. Resposta correta da quarta questão, letra D de dedo de Deus. Alguma dúvida? Gente, se tiver dúvida, fala, por favor. Tá? Dá o feedback, dá o retorno. Tá bom? Vamos lá. Quinta. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio-226, elemento pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. As informações fornecidas mostram que, gente, um assunto muito pertinente no Enem é radioatividade. Falou em radioatividade, você vai associar logo a 3 tipos de radiações. Quais são elas? Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. São os 3 tipos principais de radiações. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa, galera, é a radiação mais lenta. Não esquece disso. Radiação alfa é a radiação mais lenta. Por ser a mais lenta, é a radiação que tem o menor poder de penetração. Se você for submetido a um feixe de radiação alfa, essa radiação alfa não vai conseguir penetrar a tua pele. Ela não consegue penetrar a tua pele. Ah, Vicente, então quer dizer que a radiação alfa não vai causar nada em mim? Espera aí, não é assim. Ela não consegue penetrar a tua pele, só que tem um detalhe. Ela se desloca a 15 mil quilômetros por segundo. Velocidade altíssima para a gente. Para termo radioativo é baixo. Então, quando ela vem e bate na tua pele, ela sai de 15 mil quilômetros por segundo para a velocidade 0. Ela para totalmente. Eu aprendi da física que se eu estou em movimento e eu paro, eu vou ter que converter a energia. A energia cinética vai se transformar em outro tipo de energia. Então, quando a radiação alfa bate no ser humano, ela sai de 15 mil quilômetros por segundo, vai para a velocidade 0. Aí o que é que acontece? A energia cinética se transforma em energia térmica, ou seja, ela causa queimaduras. Um cidadão que é submetido a um feixe de radiação alfa, ele vai ter queimaduras. E dependendo do tempo de exposição ou da intensidade, essas queimaduras podem ser, tá, pessoal? Queimaduras até de 3º grau. 100, tá, pessoal? Só com radiação alfa. Segundo tipo de radiação, radiação beta. É a radiação que se aloja nos órgãos internos. Se você for submetido a um feixe de radiação beta, ela vai se alojar nos órgãos internos. E o terceiro tipo de radiação é a radiação gama. A radiação de maior velocidade. O ser humano, quando é submetido a um feixe de radiação gama, a radiação gama atravessa o ser humano. E aí, Vicente, o que acontece? As células que ela vai tocando, ela vai o quê? Destruindo.
Por isso, ela é utilizada na radioterapia. A radioterapia utiliza a radiação gama. Eu vou destruir células com câncer. Eu jogo radiação gama, porque ela destrói essa célula. A radiação gama também causa mutação. A radiação gama, quando toca o material genético, o DNA, ela vai causar mutação. Ok. Outra coisa que eu tenho que saber a respeito de radioatividade. 2 fenômenos. Fusão nuclear e fissão nuclear. O que é fissão nuclear? É a quebra de núcleos. Eu pego um núcleo pesado e acelero o nêutron contra ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai literalmente implodir. Essa implosão é chamada de fissão nuclear. Aonde o homem utiliza a fissão nuclear? Em bomba atômica e em usina nuclear. Não esquece disso, isso é importantíssimo. A fissão nuclear é utilizada pelo homem na construção das bombas atômicas e na construção das usinas nucleares. Fusão nuclear, o próprio nome está dizendo, junção de núcleos. A fusão nuclear é a junção de núcleos. Fácil é falar, fazer é muito difícil. Porque a fusão nuclear, ela só ocorre se a temperatura for por volta de 1 milhão de graus Celsius e a pressão for por volta de 100 mil atmosferas. A fusão nuclear, galera, é o fenômeno que ocorre nas estrelas, dentre elas o Sol. O cidadão que é leigo diz que o Sol está queimando. Errado, o Sol não queima, o Sol sofre fusão. E essa fusão libera uma quantidade enorme de energia. A fusão nuclear é muito mais energética do que a fissão nuclear, muito mais. Vicente, o homem já fez fusão nuclear? Já. O homem consegue controlar a fusão nuclear? Não. Portanto, o homem só fez fusão nuclear para a construção de armas. Qual tipo de arma? A bomba de hidrogênio. A bomba H. Não esquece disso. A bomba atômica é baseada em fissão nuclear. Não esquece, é importantíssimo. Bomba atômica, fissão nuclear. Bomba de hidrogênio, fusão nuclear. Vicente, quem é mais letal? Quem é mais destrutiva? A bomba atômica ou a bomba de hidrogênio? Olha só, pessoal. Toda bomba tem que ter um estopim, não tem? Toda bomba tem que ter um estopim. Por exemplo, o estalinho. Qual é o estopim do estalinho? É o atrito com o chão. Uma bomba de murrão. Qual é o estopim de uma bomba de murrão? É um fósforo aceso. O estopim de uma bomba de hidrogênio é uma bomba atômica. Para a bomba de hidrogênio poder explodir, primeiro explode uma pequena bomba atômica. Então isso quer dizer o quê? Que a bomba de hidrogênio é a arma mais letal já feita pelo homem. A arma mais letal já feita pelo homem é a bomba de hidrogênio. Você viu que nem deu tempo de se cansar. Depois dessa super aula de química, uma pausa para a gente tomar uma água e continuar a revisão com o professor Vicente. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.